lado e ficássemos de pé na parte de trás do edifício, qualquer indivíduo e o pastor ou duas pessoas quaisquer, elas estão tendo comunhão um com as outras. Vê? Agora, não se tem comunhão por rádio, porque não se pode responder, ou televisão, mas quando pode-se por telefone, pode, porque tem-se comunhão um com o outro, não é apenas um lado. E eu não posso ter comunhão com você agora, porque você não está conversando comigo. No entanto, não seria vir para ouvir um ministro pregar sua mensagem. Não seria isso. Reunir para ter comunhão. Comunhão não seria isso. Se você vem só para ter comunhão com o ministro, você o chama de lado, ou qualquer indivíduo, e tem comunhão com ele, ou ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, ter comunhão é conversar. Ele está dizendo que você não pode ter comunhão com a pessoa que está lá no rádio pregando, porque você está só ouvindo. Você não pode falar, conversar com ele. Na igreja, o pastor, o ministro está pregando, você não pode dizer, estou tendo comunhão com ele, porque você não pode conversar nesse momento. Você está ouvindo. Agora, se você chamar à parte, num canto, conversar com ele, ali você está tendo comunhão, você está conversando com ele, tendo companheirismo com ele. Ou por telefone, você está tendo companheirismo, falando com ele. Isso é comunhão. Agora, a Igreja Católica chama tomar o pão, eles chamam de hóstia, beber do vinho, ter comunhão. Mas isso não é comunhão. Mas, em que entramos comunhão? É para que cada um de nós, como indivíduos, ter comunhão com Cristo. Isso é ter comunhão. Então, ter comunhão não é só um conversando, um só conversando, né? Um só falando, lá no rádio, lá na televisão, conversando, mas é esperar e ver o que ele diz para nós. Vocês estão entendendo? Vê? Vou repetir. Mas em que entramos comunhão é para cada um de nós, como indivíduo, ter comunhão com Cristo. Isso é comunhão, ter comunhão. Então, ter comunhão não é um só conversando, só nós conversando, mas é esperar e ver o que ele diz para nós. Agora, é aí onde muitas vezes cometemos nossos grandes erros. É que só nós falamos e não esperamos para dar-lhe chance de responder. Às vezes vamos dizendo, Senhor, desejaria que tu fizesse assim e tal, e assim e tal. Amém? E nós levantamos e vamos embora. Agora, isso realmente não é ter comunhão. Isso é chegar e pedir um favor. Mas quando você fica bastante tempo até ele responder, é aí que você está conseguindo ter comunhão, tendo comunhão com o Senhor. Agora, é uma ótima forma de ter comunhão, é concordar. Deve-se concordar a respeito de certas coisas. Agora, é estranho que às vezes quando pegamos essas coisas, vocês estão entendendo, irmãos? Então, alguém disse, eu tenho comunhão com Cristo, eu falo com Cristo, eu oro, mas muitas vezes, irmãos, até mesmo na igreja, nos cultos de oração, nós dobramos o joelho e você sabe, o Mumbrana disse que a nossa mente é um campo de batalha. O diabo só não pode entrar em nosso coração, mas muitas vezes o diabo vem na nossa mente para colocar dúvidas, sombras e tantas coisas.
E por isso que muitas pessoas não conseguem, irmãos, quando ajoelha para orar, não consegue fazer aquela ligação. Começa a dar abrição de boca, começa a olhar no relógio, será que não vai terminar logo? Será que... Sabe por quê? Existe a atmosfera, o ar está carregado de demônios. Veja agora mesmo por aqui, ó, se vocês soubessem o que está transitando por aqui, irmãos, que é a quarta dimensão, onde somente as ondas de rádios, há somente ondas de rádios, de televisão, onda sonora, que está transmitindo aqui agora coisas boas e coisas terríveis, que você não conseguiria ver. Você está vendo? Então a atmosfera está carregada de demônios. Então você tem que entrar na presença de Deus, se fechar diante de Deus, desligar-se de tudo aqui na terra e falar com Deus. E buscar, muitas vezes, cabe a nós muitas vezes, colocar até mesmo nossos rostos no chão e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Daí você começa a falar com Deus, você começa a se ligar com Deus, e de repente você começa a desligar-se do mundo, e de repente muitas vezes você está chorando, muitas vezes você está clamando, muitas vezes sozinho ali, muitas vezes você começa até mesmo a falar em línguas estranhas, e Deus começa a te visitar, porque você conseguiu passar aquelas ondas terríveis. Você está tendo comunhão com Deus, e Deus está tendo comunhão com você. Ele está te respondendo. Vê? Não é nós chegarmos, falar e pedir e clamar e amém e chega. Aí não é ter comunhão, companheirismo. Aí é você pedir um favor para Ele. Vê? Mas como é gostoso, irmãos. Como é gostoso. Você, muitas vezes, quantas vezes nós dirigindo nosso carro, quantas vezes também no nosso trabalho, em lugares você começa a ligar com Deus, começa a pensar em Deus, ter aquele companheirismo, aquela comunhão íntima com Deus. Oh, dá vontade de gritar, vontade de chorar, vontade de falar em línguas, e vontade de realmente se explodir ali, porque você sente: ah, Ele está me visitando, estou tendo companheirismo, estou tendo comunhão com Deus. Você está vendo? Mas hoje, irmãos, a pressão é tão forte, e se você não deixar escapar a pressão, eu estava vendo o dia, tem uma mensagem ali, deixando escapar a pressão, o Mombrano ele prega isso aí, é um tempo de pressão, irmãos, pressão de todos os lados, e o diabo vem, e muitas vezes nós ocupamos nossos tempos tão preciosos com coisas banais, com coisas que não tem nada a ver com Deus. E os nossos tempos são preciosos diante de Deus, irmãos. Por isso ele disse lá em São Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, irmãos, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós somos um forasteiro, estamos de passagem. Nós sabemos que a nossa morada é eterna, nós estamos aqui realmente... Tiago falou, Isaías falou, é como um vapor que aparece no céu e de repente se vai. Estamos de passagem e muitos não têm percebido, o tempo está passando. Veja, eu tem hora que começo a pensar: meu Deus, eu vou fazer agora 50 anos. Como que passou rápido? Casei com 23 anos, 23, 24 anos. Passou assim, irmãos, tão rápido que eu nem vi. Muito rápido e não tem retorno. Graças a Deus que um dia eu tenho convicção que nós vamos estar num corpo jovem novamente. Mombrana diz de 18 a 22 anos. Aleluia. Então por isso que Deus tem enviado uma mensagem de restauração e também uma mensagem dando uma oportunidade para nós em alinhar-se cada vez mais com Deus, olhar para Jesus, tirar as vistas do homem. Oh, porque quanto, irmãos, que lamentavelmente fica olhando para o homem. Olha, o homem William Brana, o homem José Brana, o homem Manuel, o homem Joaquim, o homem Febrone, são homens de Deus.
Mas não é eles que morreram na cruz, nem o Mombrana que morreu na cruz. Mas temos que olhar para Jesus, para a mensagem do profeta de Deus. Porque é esta mensagem que restaura, essa mensagem que tira nós da denominação. Porque muitos estão com a mensagem, irmãos, mas estão em denominação. Não deixaram do sistema. Eu saí do sistema, eu saí lá da denominação, mas ainda bem o sistema não saiu de dentro de nós. E a Bíblia diz, sai do meio dela, povo meu. É nós deixar a Igreja Católica, deixar a denominação, mas também deixar o sistema. Porque o sistema denominacional, diz o profeta de Deus, é morte. É morte. Morte espiritual. Mas quando nós deixamos o sistema, tudo que é organização do homem, tudo que é sistema do homem, e entramos em Cristo, você tem vida eterna. É isso que é alimentar da palavra. Jesus não falou aqui? Aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna? Não, ele disse, tem a vida eterna. Então nós já temos vida eterna aqui mesmo nessa vida. Aquela partezinha que chama-se Zoe. Sabe o que quer dizer a palavra Zoe? Quer dizer vida eterna, a própria parte de Deus vivendo em nós. Porque eu não sou o que você está vendo aqui. Vocês não é o que nós estamos vendo aqui. Isso simplesmente é uma carcaça que está aqui. Nós somos que somos por dentro, o homem de dentro. Por isso Paulo diz, se esse tabernáculo, essa casa, se um dia se desfizer, temos de Deus uma casa, um corpo teofânico, não feita por mãos, mas eterna no céu. Por isso que nós gememos, os verdadeiros cristãos estão gemendo, querendo ser revestido da nossa habitação que é do céu. Que coisa maravilhosa. Irmãos, por isso Deus tem dado essa oportunidade para nós reunirmos. Como é gostoso saber, participamos aqui do pão, do vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Né? E sabemos que isso aqui é um tipo daquela ceia que espera os salvos, a noiva de Cristo. O profeta Deus pode ver aquela mesa de quilômetros e quilômetros. Veja, os santos vão estar ali sentados em volta daquela mesa, participando, e o próprio Jesus novamente ali servindo a ceia para eles. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele serviu a ceia para eles, com o pão asmo e o vinho verdadeiro, e lavou os pés dos seus discípulos. Então naquele dia, ele vai novamente ministrar a ceia para cada um dos seus filhos, lá na boda do Cordeiro. Para isso, irmãos, custou um preço muito alto. Não foi pouca coisa não, para nós ter esse direito. Isso custou o quê? A vida de um santo, a vida de Jesus Cristo. Veja, eu estava lendo aqui na mensagem Perfeição. O profeta de Deus fala de um grande herói. Talvez, eu creio que os irmãos já ouviram falar sobre a vida de Arnoldo. Né? Já ouviu falar disso? Sobre Arnoldo, lá na Suíça. Quando, me parece que foi os alemães, eles se juntaram com o seu exército e foram guerrear contra a Suíça. Agora veja aqueles alemães cheios de armamento preparado, e os suíços, irmãos, eram tudo homens fracos. Eles saíram para lutar, mas o que eles tinham? Eles tinham facão velho, tinha pedra. Lutar contra, agora aqueles homens no acampamento ali, cheio de armamento. Vamos ver o que o profeta de Deus diz um pouco aqui, irmãos, sobre esse grande herói. Ele diz assim: um dia lá na Suíça, quando o território da Suíça estava em jogo, o pequeno partido suíço tinha se reunido nos campos para defender sua economia. O grande exército se aproximando era grande demais para eles. Eles eram todos treinados, tinham grandes lanças e escudos. Os suíços não poderiam fazer nada a não ser desistir. Eles estavam encurralados contra uma montanha. Então houve um herói que se apresentou. Alguém tinha de morrer, e se eles perdessem a batalha, reticência. Eles não tinham nada a não ser
velhas foices e pedras, varas, com o que lutar. Quando o exército se aproximando, parecia uma muralha. Se eles fossem tomados, suas pequenas e amáveis esposas seriam violadas, suas jovenzinhas seriam violadas, seus bebês seriam mortos, a cabeça deles seria estourada, seus lares seriam destruídos, tudo estaria perdido. Preste atenção, irmãos. Então houve um homem, cujo nome é muito rapidamente esquecido, chamava Arnoldo, e tem outro sobrenome aqui, eu não consigo falar. Ele avançou e disse: suíços, hoje dou a vida pela Suíça. Ele disse: pouco além da montanha, adiante, há uma casinha branca. Eu tenho uma esposa e 3 crianças esperando por mim, mas eles nunca mais me verão, porque nesse dia eu dou a minha vida pela Suíça. Veja que herói, irmãos. Disseram: o que vai fazer, Arnoldo? Ele disse: sigam-me e façam o melhor que puderem com aquilo que tem para fazê-lo. E ele olhou para o exército até que encontrou o maior número de lanças. Então levantou as mãos para o ar, correu em direção àquela grande muralha de lanças e gritou: abrem caminho para a liberdade, abram caminho para a liberdade. Aleluia. 100 lanças, veja, 100 lanças se viraram para receber seu ataque. Ele abriu seus braços para recebê-las, e em seu próprio peito, as quais o perfuraram, e ele morreu à ponta daquelas lanças. Aqueles suíços seguiram-no com achas e varas. Aquela grande demonstração de heroísmo debandou aquele exército, a ponto dos suíços o expulsaram da terra, e eles nunca mais tiveram uma guerra desde então. Vocês estão entendendo, irmãos? O que esse herói chamado Arnoldo fez? Hoje eu dou a minha vida. Eu tenho lá do lado da montanha lá uma casinha branca. Ali está a minha querida esposa, meus filhinhos, nunca mais eles vão me ver. Mas eu vou morrer pela Suíça. Eles não vão ser mortos, eles vão ser livres. Aleluia. Oh, irmãos, que coisa. Mas, isso foi uma coisa pequena, veja o que o profeta diz, uma coisa pequena em comparação com o que aconteceu um dia, quando a raça de Adão encontrou-se demônios marchando de todos os lados, profetas tinham falhado, a lei tinha falhado, sacrifício de touros e cordeiro tinham falhado, a natureza do homem tinha falhado, tudo e o mais. E a pequena raça de Adão encontrou-se derrotada, separada em número pelos demônios supersticiosos, doenças, enfermidades. Houve um que deu um passo à frente no céu e disse: hoje eu morrerei pela raça de Adão. Ele veio à terra e se fez carne. Ele olhou diretamente para o meio das lanças, onde parecia estar mais escuro. O mais escuro de todos os medos do homem era a morte. E ele tomou a morte em seu peito, e no Calvário ele pagou o sacrifício e gritou: abrem caminho para a liberdade. Oh, irmãos, foi isso que Jesus fez para nós.
Porque na verdade, quando o casal caiu lá no Éden, todos, a raça humana morreu. Dali para cá todos falharam, profetas falharam, patriarcas falharam, sangue de bodes de touro falhou, não deu mais certo. Oh, mas Jesus, oh, esse grande Deus Todo-Poderoso, Umbrana diz a mensagem, um super sinal. Ele diz, você já imaginou Jesus ali diante, e Jesus é Deus, era Deus e é Deus, ali no trono de glória, anjos, Isaías viu isso, Isaías 6, quando os anjos, arcanjos e serafins estavam diante dele dizendo, Santo, 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 3 vezes santo é o Senhor, sempre ali, irmãos, recebendo a honra, a glória ali, na sua majestade. E uma Umbrana diz, agora ele deixar o seu trono de glória, descer os corredores celestiais, vir aqui essa terra, nascer por uma virgem, desde o seu nascimento, veja que perseguição, veja, irmãos, uma mulher grávida, não encontrar um lugar na estalagem da cidade para nascer, você vê, não precisar nascer lá na manjedoura. É claro que, uma Umbrana disse, por mais fino que você corte uma fatia, ela tem os dois lados. Claro que tudo isso foi plano de Deus, de fazer cegar eles, não deixar Jesus nascer num berço esplêndido, de ouro, nascer lá com os animais. Sabe por quê? O Umbrana diz, porque o lugar de nascer cordeiro é na manjedoura mesmo. Então ele tinha que cumprir todos os requisitos, desde o seu nascimento. Veja, outra coisa também que dizem, faz aquele sermão tão maravilhosos. Oh, Jesus foi batizado por João Batista para nos dar o exemplo que nós devemos ser batizados também. É uma linda teologia, mas isso não é tudo. Você sabe por que Jesus foi batizado? Porque ele estava prestes a ir para o sacrifício. E o cordeiro, lá no tempo da lei, antiga lei, um cordeiro antes de ser sacrificado, ele tinha que ser banhado, tinha que ser lavado pelo sacerdote. E veja, e nós sabemos que sempre um profeta de Deus, a palavra de Deus vem ao profeta. E quando Jesus estava ali, quando João Batista, o profeta, estava ali pregando na Mar do Jordão, o que aconteceu? A palavra veio ao profeta. Jesus, sendo a palavra, veio até o profeta. Veja, então até mesmo João dizia, não, Senhor, eu careço, devo ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus disse, João, deixa, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele estava ali como um cordeiro de Deus, e ele desceu os corredores celestiais, para vir fazer o quê? Abrir o braço, onde aquelas lanças romanas o feriu, mas ali estava vendo o quê? Ali estava abrindo a liberdade para cada um de nós. Aqui, assim como esse Arnold, ele fez pela Suíça, Deus não fez por uma cidade, nem por um país, ele fez pelo mundo inteiro. O seu sangue é derramado pelo mundo inteiro. Você sabia disso? Aqui mesmo nessa mensagem, a perfeição que eu estou lendo, se você voltar um pouquinho, você vai ver o próprio Umbrana sendo repreendido por Deus certa vez. Veja só, eu quero ler isso aqui, mais uma partezinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Uma coisa que nos chama a atenção, até esse dia eu falei lá no tabernáculo, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas o Umbrana, ele nos chama a atenção, irmãos, a respeito de nós, muitas vezes querendo dar uma de muito santarrão, e até mesmo querer olhar para aquele e para aquela e dizer, mas você, não é nada disso. Eu não sei, eu estava com a minha mensagem e eu marquei e se perde muitas vezes, né? Mas se eu conseguisse achar aqui, eu ia ler para os irmãos. Mas o Umbrana, ele fala na mensagem, irmãos, aqui, que ele estava numa campanha, e ele é bem no começo assim, lá de cima aqui. E de repente, irmãos,
ele ia comer num restaurante, naquela campanha, na hora do almoço, ele ia jantar num restaurante muito limpo. As moças eram finas, cristãs. Mas de repente, quando ele chegou ali, ela tinha fechado aquele restaurante. E elas foram para a igreja, e ele estava com fome. Então ele foi até num outro lugar, para comer, num outro restaurante. Estou abreviando, mas vocês vão lembrar dessa passagem. E quando ele chegou ali, irmãos, ele viu uma coisa muito imunda ali, aos olhos dele. Ele viu ali uma senhora de mais de 60 anos, quase 70 anos, ali bebendo, fumando, homens ali, dos caças-níqueis, fazendo coisas ali ilícitas ali, abraçando aquela mulher. Resumo, o Mombrano olhou aquilo de longe, começou a murmurar, como que Deus pode suportar uma sujeira dessa, uma coisa dessa? E começou a murmurar dentro de si, olha, será que a minha pequena Sara vai ter que enfrentar tudo isso, ver tudo isso? Veja, irmãos, que coisa tremenda. Daí o Senhor Deus levou a ele numa visão. Veja. Glória a Deus. Veja só. É isso mesmo que eu queria. Então, antes de nós entrarmos naquele pequeno assunto ali, o Mombrano diz assim: amigos, preste atenção, amigos, há tantas coisas que poderíamos dizer esta noite sobre a perfeição. Olha, estamos sempre tentando arrancar os olhos um dos outros para nos tornar um pouco mais santos do que eles. Não é isso mesmo? Vou pisar um pouco no Dinho. Vou deixar ele. Irmão, se eu vejo que Deus está abençoando o meu irmão, a bola está com ele, vamos apoiar ele. Deus tem abençoado uma irmã, a bola, vamos ajudar, vamos dar graças a Deus. Deus tem abençoado a irmã Lazinha, Deus tem abençoado o irmão José, a irmã Cristina, o irmão Wagner, graças a Deus por isso. Mas é mais ou menos o que o Mombrano está dizendo aqui. Mas não, eu não vou ficar por baixo não, né? Se eu puder arrancar os olhos dele, deixar eles lá embaixo, em outras palavras, né? Irmão, o que se alegra com a derrota de outro é o diabo. Só pode ser o diabo se alegrar com a derrota de alguém. Um verdadeiro filho de Deus deve se alegrar quando alguém está progredindo, está se levantando, está fortalecendo cada vez mais. Você vê Deus trabalhando. Mas veja só, vou repetir aqui, aleluia. Estamos sempre tentando arrancar os olhos, quer dizer, matar aquela influência, arrancar os olhos para nos tornar um pouco mais santo do que eles. Mas se apenas olharmos para o quadro, é só pela graça de Deus que somos o que somos. Então nós não somos melhor do que ninguém. Não é porque estamos aqui pregando, falando, temos viajado. Não somos melhor do que ninguém, irmãos. Se estamos aqui, é pela graça e misericórdia de Deus. Então o profeta de Deus, irmãos, veja só. Eu não sei se eu vou dar conta de ler tudo. Mas vamos lá. Ele falando então ali que estava com fome e tal, tudo estava fechado. Então ele foi até aquele restaurante. Eu estou abreviando aqui uma parte aqui. E eu fui a um pequeno restaurante de prato americanos comuns para comer alguma coisa. E quando entrei, o que ouvi não foi menos do que um caça-níqueis funcionando. E havia um homem da minha idade em pé, o qual talvez fosse um homem casado, abraçando uma mulher, qual talvez fosse abraçando uma mulher, jogando em um caça-níqueis. A nossa própria lei, a proteção da nossa justiça, dos nossos bens, encontrava-se ali violando uma coisa que ele deveria estar protegendo. Porque é ilegal jogar em Ohio, jogando num caça-níqueis. Veja só. E me virei e olhei para a parte de trás do edifício. Ali estava um grupo de garotos, adolescentes,
e um disquinho de rock and roll na máquina tocando. Uma jovem de 18 anos, nitidamente abaixo de sua anatomia como mulher, mas ela estava parada ali com o seu vestido decotado na frente, e um daqueles garotos com as mãos na menina, onde eles não deveriam estar. E estavam ali, fumando e bebendo. E pensei, ó Deus, como podes, veja só agora, irmão, veja só como foi o que o Mumbrana pensou. Ó Deus, como podes suportar isto? E olhei para a minha direita, quando vi alguém soltar um grande gemido, e havia uma mulher de idade sentada, provavelmente de 60 ou 70 anos. Ela estava usando essas velhas roupinhas vulgares, quase pela metade de seus membros, e sua pobre carne enrugada estava tão flácida como podia. E ela estava usando essa pintura de lábio, e uma grande coisa roxa no lado do seu rosto, pintado, usando uns sapatinhos, sandálias, com as unhas dos pés roxas, pintadas, as unhas da mão roxas, pintadas, e seu cabelo estava cortado, bem curto, e enrolado, e tingido de azul. E eu olhei para ela, e do outro lado da mesa estava 2 homens sentados, bêbados. Um deles era verão, usando um grande e velho sobretudo do exército, com um cachecol cinza enrolado no seu pescoço, e barbudo, arrotando e agindo assim. E eles pediram licença. Os homens pediram a ela e começaram a sair assim para o banheiro. Eu fiquei ali e disse, Deus, por que tu não destrói tudo isto? Por que não afunda isto na terra? Olha só a atitude do profeta. Eu disse, terão as minhas pequenas, Sara e Rebeca, de crescer sobre tal coisa assim? Eu disse, como podes tu, Deus, em tua grande santidade, suportar olhar para uma coisa assim e não enviar um terremoto e afundar isso? Olha até que altura que chegou o profeta de Deus, irmão. Ele estava esconjurado com aquela situação daqueles velhos, daquela velha, aquela bebedice e tudo. Por que o senhor não dá um terremoto e mata tudo isso já? Veja, tem minhas filhas, vão ter que ver tudo isso, crescer nisso. E enquanto me encontrava ali, condenando a mulher, como eu estava, eu fui para trás da porta, senti o Espírito de Deus vir a mim, e fui para trás da porta, e vi alguma coisa que parecia estar rodopiando. E enquanto estava na visão, isso era o mundo dando volta e mais volta. E enquanto eu observava ao redor do mundo, havia uma faixa de escarlate ao redor do mundo. Vocês sabem que é escarlate, né, irmãos? É uma faixa vermelha. Veja, escarlate quer dizer vermelha. Em volta ao redor do mundo. E quando me aproximei do mundo, eu vi a mim mesmo, olha o profeta, eu vi a mim mesmo, ainda menininho, fazendo coisas que não deveria fazer. Talvez não algo assim, mas era pecado. E cada vez que eu fazia algo, eu via aquela grande sombra negra ir em direção ao céu, pelo que Deus teria me matado naquele minuto. Então eu vi, encontrava-se entre eu e Deus, encontrava-se aquele sacrifício perfeito. Eu o vi ali, de pé, com os espinhos em sua cabeça, e o cuspe pendurado em sua face, e cada vez que meus pecados começavam a ir
na direção de Deus, ele o alcançava e o pegava como um para-choque no carro. Ele estava me protegendo da morte. E cada vez que eu fazia qualquer coisa errada, Deus teria me matado. Certamente, sua santidade requer isso. Sua lei requer isso. E cada vez que eu fazia qualquer coisa, ou que você faz qualquer coisa, o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque. E vi aquela faixa escarlate, significava que então que o sangue ainda protege a terra. Você está entendendo, irmãos? Como que ele podia condenar aquela mulher, sendo que Deus não estava olhando diretamente naquela mulher, irmãos, pecadora? Deus, ele não está olhando para os pecados ainda daqui do mundo. Sabe por quê? Porque existe o sangue de Jesus Cristo. Agora, quando o sangue for tirado, irmãos, e se a pessoa não entrou em Cristo, aí ele vai entrar em juízo. Aí sim o caso é sério. Mas enquanto ele está ali no trono, intercedendo por cada um de nós, eu vou ser juízo de condenar alguém, irmãos? Quem sou eu para condenar o fulano, condenar o cicrano, se nem o próprio Deus ainda não condena ninguém, por causa do sangue, dando uma oportunidade às pessoas se arrependerem. E o profeta de Deus estava ali condenando aquela mulher pecadora, aquela mulher naquela situação. E Deus levou então ele na visão e falou assim: desde quando você era pequeno, talvez uma pedra que você lançou em alguém, talvez uma pedra que você lançou no vidraço do vizinho, talvez uma briguinha que teve com os coleguinhas da escola, tudo isso é errado. E tudo isso, quando subia como um pecado para chegar da presença de Deus, Jesus ia lá com o sangue, como um para-choque, barrava, não podia passar dali, porque se passasse dali, o Mombrano estava morto há muito tempo. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos de pé aqui agora. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui agora, irmãos. Nós estaria consumado. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Então veja, por isso que Deus deu essa visão ao profeta. Enquanto enquanto me encontrava olhando, eu me aproximei dele, enquanto observava, e pude ouvi-lo dizer: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Você está vendo? Perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Eu olhei para baixo e havia um livro, e ali havia um anjo registrando e em pé ao seu lado, e todas as vezes que eu pecava, era colocado no livro, e meu nome estava nele. Eu percebi que algum dia aquela faixa de sangue seria tirado, e eu teria de ficar na presença de Deus, com a minha vida pecaminosa. Mas eu vi, por sua misericórdia, que ele refreava o meu julgamento. Você está entendendo, irmãos? Já estamos encerrando. Eu fui a ele humildemente, está transmitido ainda? Eu fui a ele humildemente, ajoelhei-me e disse: ó Jesus, tu, Filho de Deus, sou indigno de vir à tua presença, mas por favor, não me perdoa pelo que eu tenho feito? Profeta de Deus, mas que exemplo de humildade, né? Ele reconheceu que ele falhou e chegou ali pedindo: tu perdoa pelo que eu tenho praticado? Pelo ato de condenar aquela mulher, o Senhor me perdoa? Aleluia! Ó, irmãos, ele tocou o seu lado com a mão, pegou o velho livro e escreveu: perdoado. Aleluia! Nele atirou-o para trás de si, e meus pecados desapareceram. Então ele olhou-me com uma expressão severa, disse: agora eu perdoei, mas você quer condená-la? Veja, irmão, que situação. Então eu vi o que aquilo queria dizer. Assim que saí da visão,
Eu me aproximei dela, daquela mulher, disse: como está? Ela estava bebendo. Ela olhou para cima em minha direção e disse: olá. Eu disse: poderia me sentar? Ela disse: estou acompanhada. Ela disse: estou acompanhada. Eu disse: não foi essa a minha intenção, senhora. Quero apenas falar com a senhora por um minuto. Ela disse: sente-se. E eu disse: senhora, poucos minutos atrás, ali de pé atrás daquela porta, eu comecei a lhe contar. E quando notei, as lágrimas começaram a correr por seu rosto. E ela me disse, eu disse: a senhora realmente não quer fazer estas coisas. Jesus morreu e o juízo de Deus está refreando por seu sangue. A senhora não tem desejo de fazer isso. E ela disse: não, Senhor. Disse: meu pai era diácono na igreja. Eu fui criado em um lar cristão. Meu marido e eu éramos membros fundadores e vivíamos uma vida cristã. Ela começou a me contar que após a morte dele, ela tinha 2 mocinhas e ela se desviou. E como as meninas a tinham deixado e ela tinha jogado sua vida fora. E ela pensava que não havia mais esperança para si. Mas eu disse: Deus, sê misericordioso. Aqueles que ele dente conheceu, ele os chamou. Ela disse: o senhor é o reverendo Branham? De lá? Eu disse: sou. Ela disse: estou envergonhada de mim mesma por estar sentado aqui desta maneira. Disse: o senhor acha que haverá uma chance para mim? Eu disse: Jesus está com os braços estendidos, esperando que a senhora venha. E as outras pessoas começaram a se interessar. E eu disse: a senhora sairia e viria aqui neste assoalho comigo? E ela disse: eu irei, Senhor. E eu a tomei pela mão. Disse: a senhora tem aproximadamente a minha idade, a idade da minha mãe. A senhora se ajoelharia comigo aqui nesse assoalho? E ali no assoalho nós transformamos aquele lugar, naquela tarde, em um culto à moda antiga. E Deus salvou aquela mulher pela sua graça. Ela se vestiu e veio à reunião. E que eu saiba, está vivendo uma vida cristã esta noite. Vocês viram o que Deus faz, irmãos? Então, pelo profeta, para ela tem que ser morta, tem que ser destruída. Não, irmãos. O são não precisa de médico, mas sim os doentes. Então Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E essa mulher, a qual ele tanto estava condenando, após Deus dar uma visão para ele, ele reconheceu que é pela graça. Ele teve a humildade de chegar até ela, e chegando até ela lá, ele ganhou ela para Jesus. Então muitas vezes, em vez da gente aconselhar alguém, pregar para alguém, nós condenamos. É fácil condenar, né, irmã? Apontar o dedo. Mas devemos lembrar que quando apontamos o dedo, temos 3 apontando para nós. E um apontando para Deus, que é o nosso juízo. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Eu estou sem relógio aqui, que hora que é? 10 para as 9. 10 para as 9 já, graças a Deus. Então é um momento muito precioso. É nesse momento que é o momento de comunhão. É só o casal que vai tomar ceia? É só os dois, né? Então eu queria que o Rodrigo cantasse o hino Sublime Graça, enquanto eu vou lavar as mãos, para nós passar o momento de abençoar o pão e o vinho, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo
Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma leitura, irmãos, qual o nosso profeta, ele, ainda que não comentasse nada, mas ele gostava de fazer a leitura da ceia, né? E nós somos discípulos. Fica tentado, né? De William Branham. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quem que tem direito de tomar a ceia do Senhor? Se nós prosseguíssemos aqui na leitura da comunhão, o profeta de Deus, a ceia, se chegasse um da Assembleia de Deus ali, ele tinha o direito de tomar a ceia. Isso estava entre ele e Deus. A ceia não era fechada, a ceia é aberta. É claro que ele aconselhava, se você bebe, se você fuma, se você pratica coisas que desagradam a Deus, você não deve participar da ceia. Mas se você, Mombrana fala, eu creio que na mensagem possuindo a porta do inimigo, eu creio que essa ele fala. Mas se você está lutando com tudo, Deus conhece o seu coração. Ah, Senhor, eu não consegui vencer naquilo. Ah, Senhor, mas você tem desejo de vencer. Você está lutando contra a maré. O Mombrana diz, é o seu dever tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é para aqueles que vivem, vamos dizer, um linguajar bem simples, relaxadamente. Não quer responsabilidade com nada, né? Mas aquele que quer responsabilidade com Deus, Deus está julgando o seu esforço, o seu coração. Porque na mensagem, eu creio que é na perfeição, aqui mesmo ele fala que lá no céu vai entrar só perfeição. Você sabia disso? Seja santo porque o vosso Deus é santo. Seja perfeito porque o vosso Deus é perfeito. Se não tiver perfeição, não entra no céu. Então isso preocupa alguém. Então o Branco fala, como vamos ser perfeitos em nós mesmos? Não tem como. Mas em Cristo Jesus somos perfeiçoados. Então quando nós cremos em Jesus, no sacrifício, como nós lemos que aquele para-choque que está ali, como o sangue de Jesus, em Cristo nós somos aperfeiçoados. Então, vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus possa abençoar esse pão, esse vinho, que vai representar o corpo e o sangue de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está esses emblemas, Senhor, esse pão e esse vinho, Senhor, que representa o corpo e o sangue de Jesus. E como ministro da Tua palavra, Senhor, junto à fé da Tua noiva, eu os abençoo agora. E também, Senhor, eu quero pedir a bênção sobre os que vão participar, Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus para realmente dar uma fé positiva e perfeita cada vez mais, Senhor. Olha cada um através do Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço.
Abençoe esse pão e esse vinho e os participantes também, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então, quando nós vamos cantar, pode vir para frente em nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Então nós encerramos por aqui a parte da ceia do Senhor. Nós vamos agora dar alguns avisos e depois encerrar com a oração da fé. Nós temos aqui... Tem que orar com oferta. Ah, tá. Depois na oração estaremos incluindo aí as ofertas em nome de Jesus. Foi tirado daí esses nomes? Então... Deus abençoe os nossos internautas, né? O irmão David lá de Piracicaba, com seu pai, toda a sua família ali em Piracicaba estão participando, né? Também o nosso irmão Daniel Moraes, Deus abençoe. Também meu pai, pastor Ananias Miranda, lá em São Pedro, Deus abençoe. A irmã Ruth Larissa, é o sobrenome, né? Ou Larissa é outro? Hã? É a Rúdia. Tá, Deus abençoe. Eu pensei que eram duas pessoas. O nosso precioso irmão Rubinho Stabão, Deus abençoe, irmão Rubinho, esteve conosco lá em Passo Fundo. Isso daí ele transmitiu lá pela internet. Nosso irmão diácono Valdeci Milese, lá de Araras, junto com a sua irmã, a sua esposa, a irmã Daiane. Deus abençoe esse precioso casal em nome de Jesus. A irmã Eva Miranda, lá em São Pedro, Deus abençoe a irmã Eva, o Jonas, a Isa, a Vi e o Bruno também, né? A irmã Cibele, Deus abençoe a irmã Cibele, esposa, eu creio que Deus está abençoando ricamente, ele passou pela cirurgia e estamos em oração pela recuperação da irmã. Deus abençoe o nosso irmão diácono Ailton, esposo, né? Da irmã Cibele, o Rian, o Ramon. Gabriel Barreto aqui de Ribeirão Preto, Deus abençoe o irmão Gabriel e toda a família. E a nossa preciosa irmã Catarina Inácio de Irani,
Rio Grande do Sul. Irmão Jandi Vieira, Deus abençoe, precioso irmão. Também a irmã Greci Fogaça, Deus abençoe, lá de Curitiba, Paraná. A irmã Luci Teixeira, lá de São Pedro. A prima, a irmã Nilva Artos, Deus abençoe a Nilva, lá em Botucatu, São Paulo. Hidalgo, o Gabriel, a Thaís, né? Deus abençoe ricamente essa família maravilhosa. E o irmão Vicente Gonçalves, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estava vendo ali no celular do Micael já hoje mais nomes, viu? Talvez não foi aberto aí, mas inclusive o irmão João Preste também lá de Santa Bárbara do Oeste, um pastor também, não me lembro o nome, que estava participando também. Então vocês que nós não falamos o nome, mas mesmo assim dizemos, Deus abençoe, porque o Deus que nós estamos pregando e falando aqui, é o Deus que está aqui, mas Jeremias disse, Ele é o Senhor que enche o céu e a terra. Então para Ele não há distância, né? Ele está nessa hora alcançando a cada um em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por mais essa reunião em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E também orando para que Deus possa abençoar aqueles que ofertaram na casa do Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais essa reunião, Senhor, por essas irmãs, esses irmãos que estão aqui presentes. Ó Deus, também nós pedimos em favor dos ofertantes da tua casa, da tua obra nessa noite também. Deus, eu quero aproveitar, Senhor, pedir as tuas bênçãos desde o começo aqui do quintal até no final aqui do quintal e sobre o recinto aqui dentro dessa casa, a tua bênção, a tua santificação, e que nenhum espírito errado, Senhor, venha parar aqui nesse local, Senhor. Mas se tiver alguma coisa negativa, nós expulsamos, repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que as bênçãos possam estar sobre cada irmão que está presente, sobre o Dinho, a Fran, a Emily, todo familiar aqui também, Senhor. Também o nosso retorno amanhã para a nossa casa, Senhor, nossa cidade. Deus, como o Senhor tem nos trazido, tenho certeza que o Senhor vai nos levar novamente. E o nosso trabalho amanhã de Santa Ceia, lá em Itapuí, em São Paulo. Deus, toma a direção de tudo, Senhor. A nossa vida está nas tuas mãos. Não somos nada sem a tua proteção. Estamos confiando que o Senhor pode nos abençoar. Deus, dai, Senhor, a bênção. Alguém está necessitando, Senhor, de uma cura, de uma libertação, uma transformação, até mesmo perdão de pecados. O Senhor pode fazer isso, ó Deus. Perdoar, lavar com teu sangue, salvar com teu precioso nome. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro todos abençoados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Amém.